né, conteúdo que vocês já tiveram? Acho eu, senão a gente vai conversando. Boa noite, pessoal. Então, a nossa aula, onde a gente vai iniciar a questão dos cálculos trabalhistas, né? No primeiro momento, eu vou abordar com vocês a questão aqui para entender a respeito da jornada, horas extras, né? Descanso semanal remunerado, e mais adiante, ainda nesse nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar, né? Pegar um recibo de salário e fazer todos os cálculos ali, como é que é feito o cálculo da hora extra, como é que foi feito o descanso semanal remunerado, e já quero aproveitar com vocês e mostrar como é que foi feito o cálculo, né? A base de cálculo para o FGTS, o valor do FGTS, base de cálculo para o INSS, base de cálculo do imposto de renda e como é que foram feitos os cálculos, né? A gente teve uma alteração em relação ao INSS, né, a partir de março de 2020, né? Vou mostrar o cálculo, como é que era feito antes, e vou mostrar como é que é feito o cálculo agora, né, com a competência nova em relação ao INSS, tá? Mas vamos aqui ao nosso enfoque, então, iniciando aqui, né? Então, ali a respeito da jornada de trabalho, né? A respeito da jornada de trabalho, isso aqui é bastante importante, e eu já tive caso onde o advogado se equivocou e fez o cálculo todo errado, tá? Então, assim, ó, é importante a gente distinguir, né? Em relação à jornada de trabalho, o que vem a ser o tempo de trabalho efetivo, em que o trabalhador está efetivamente trabalhando, né? A gente vai ver também a distinção entre o trabalho efetivo, o que vem a ser a prontidão, né? Por exemplo, se o funcionário tiver em prontidão, ele vai ter uma remuneração? Vai. Só que é igual a como se ele tivesse efetivamente trabalhando? Não. Tá? O que vem a ser o sobreaviso? Como é que é pago o sobreaviso para o cliente, para o trabalhador? Assim como, né, o tempo à disposição do empregador, tá? Isso a gente vai trabalhar quando a gente vai abordando aqui a questão da jornada de trabalho. Então, aqui já trago primeiro algumas informações. Senhores, ninguém vai gravar súmulas, tá? Mas é para a gente saber aqui. O que acontece? Vocês sabem que vocês trabalham, né, em escritórios de contabilidade, o pessoal que trabalha 8 horas, ele tem direito a 1 hora de intervalo, né? Você tem direito a 1 hora de intervalo justamente para fazer o seu horário de almoço. Alguns vão dizer, professor, eu tenho até um horário um pouco maior do que 1 hora, né? Mas no mínimo de 1 hora, né? E a gente tem depois algumas possibilidades de você ter uma redução dessa jornada. Mas, de forma geral, você tem lá um intervalo. A súmula 118, ela traz o seguinte, ó, que os intervalos que são concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei, ou seja, aquele que você tem para o horário de almoço, representam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao final da jornada. Isso significa o quê? Se o empregador, por um acaso, né, ele decidir fazer um lanche de manhã cedo, no meio do horário de trabalho, ou um lanche na tarde, que não tem nada a ver, isso vai fazer parte da sua jornada de trabalho. Ele não vai descontar aqueles 20 minutos que ele decidiu fazer o dia da fruta, ou o intervalo lá para comer uma fruta no meio do seu expediente. Ou, da mesma forma, ele não pode subtrair daquele seu horário de almoço. Agora, o que a súmula vem trazer é o seguinte: se por um acaso, né, esse tempo for posterior ao término do horário de trabalho, isso vai ser considerado como serviço extraordinário, tá? Então ele vai ganhar um adicional por isso, não é um tempo livre lá. Quanto ao trabalhador despendido, né, pelo empregado para ir à portaria da empresa e ao local efetivo, deixou de ser considerado jornada de trabalho. O que acontece? Antigamente, antes da reforma trabalhista, na verdade que foi em 2017, né, você tinha aquelas empresas enormes, onde a pessoa entrava na portaria, daí da portaria o cara levava séculos, ou ele tinha que se arrumar e tudo mais, né? Então, mesmo que ultrapasse 10 minutos, né, o tempo para que ele chegue até o local de trabalho, né, isso não é mais considerado tempo à disposição do empregador, tá? Então, assim, ó, isso que a gente está conversando nesse momento, essa apresentação de slides, é para que justamente vocês tenham a base para quando um cliente perguntar, né, um empresário perguntar para vocês, né, se é necessário remunerar ou não. Então, o que acontece? Após a reforma trabalhista, isso deixou de ser considerado jornada de trabalho. E daí isso faz parte ali da atividade dele, ele não vai receber por isso, tá?
A reforma trabalhista, né, ela também tirou, ou ela excluiu a possibilidade do que era chamada hora in itinere, né? Vocês devem ter escutado muito de hora in itinere com o professor Righetto. O que que era? Era a situação onde, né, você tinha o transporte da empresa e o transporte da empresa buscava você. Então, você já considerava como a sua jornada de trabalho desde aquele momento, né? Ah, professor, tinha muitos empregadores que não consideravam, beleza? Os empregadores não consideravam, né? O empregado entrava com ação trabalhista, ele recebia. Por quê? Era a ideia da hora in itinere, que era justamente o quê? O acesso era difícil, a empresa buscava o trabalhador, todo esse período ele recebia como jornada. Ele não recebe mais, tá? Com a reforma trabalhista, acabou a hora in itinere. Em relação à duração do trabalho, né? O artigo 58 da CLT, ele vai trazer, né, que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade não excederá 8 horas diárias. Acima das 8 horas, você tem justamente a ideia das horas extras, né? A gente vai ver também nas escalas, tá? Mas vamos em partes aqui. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos. Então, isso que acontece conosco na faculdade, né? A gente tem até 5 minutos antes para bater o ponto. A faculdade ela alterou a nossa jornada de trabalho recentemente, agora no ano 2020. Então, a nossa jornada como professor, ela começa às 19 horas e ela vai a 22 horas, né? E a gente não pode bater o ponto, né? Acima desse limite, de 5 minutos antes até 5 minutos depois, né? Aí é um dilema, porque a instituição cobra para que a gente não deixe, não fique sem bater, e é por isso que vocês já devem ter passado por situações onde o professor, quando chega a 10 horas, ele está desesperado que ele tem que bater o ponto, ele quer descer, né? Eu, particularmente, como eu uso aquele sisteminha, mesmo que eu ficasse na sala alguma coisa, eu cuido para daí bater o ponto e não dar zebra, né? A gente já teve professores que foram penalizados por não bater o ponto. Ah, beleza. Aí ele traz, né, a questão da súmula 366, que ela vai trazer assim, ó, se ultrapassado esse limite, será considerado como extra, hora extra, né, a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador. Ou seja, se eu passar, né, desses 5 minutos antes, 5 minutos depois, ou se eu considerar num total um limite máximo de 10 minutos, né, todo esse tempo vai ser considerado como hora extra. Então, eu passo a ter as horas extras, né? A gente vai trabalhar também a questão da compensação da hora, né? Mas aqui a gente já tem a ideia da hora extra. Legal. Diz assim, ó, a respeito do sobreaviso. O que é o sobreaviso? O sobreaviso é o tempo que o empregado ele permanece, por exemplo, ele não precisa ficar na casa dele, tá? Já teve súmula dizendo que não é obrigatório ele ficar na casa, né? Ele pode estar, ele tem um equipamento, é qualquer coisa, a empresa diz, olha, qualquer coisa eu vou te telefonar, e simplesmente o fato de dar o telefone não significa que a pessoa está em sobreaviso, tá? Mas o sobreaviso é assim, ó, qualquer coisa a empresa vai te telefonar, e daí você tem que vir aqui na empresa, ou você vai ter que fazer um determinado procedimento. Não, vou na empresa trabalhar ou fazer algum determinado procedimento, tá? Então, o que é o sobreaviso? Considera-se sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento a ser chamado para o serviço. Ele diz que não precisa ser obrigatoriamente na casa, tá? Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 24 horas, né? E as horas de sobreaviso, elas são pagas como 1/3 do salário normal. Então, a pessoa fica de sobreaviso, ele vai receber essa hora. Ele ganha 33% do que ele ganha por hora, tá? E o sobreaviso será no máximo de 24 horas. Beleza. Trouxe aqui a informação, né, a questão da súmula, que diz assim, ó, o uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. Então, assim, o fato da empresa ter deixado você com o celular, porque você, sei lá, trabalha com vendas, ou porque a função que você tem, ela deu um celular, ela tinha várias linhas, o fato de você ter um número de celular não significa que você tem que ganhar como sobreaviso.
por si só, tá? Sobreaviso é mais do que isso. A empresa tem que dizer, ó, você, qualquer coisa, você é obrigado a vir aqui na empresa, tá? Tudo isso que a gente está vendo com a questão de súmulas é porque já foi debatido no judiciário, né? Então, assim, o advogado já questionou, disse que tinha um número e tudo mais, aí o entendimento é o seguinte, não é só pelo fato de ter o aparelho, né? Tem que ter mais elementos. Então, logo em seguida, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizado, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, assim, ó, a empresa vai lá e coloca uma placa, ó, qualquer coisa, você liga para esse número de celular. Ela dá o telefone para você e diz assim, ó, se o cliente telefonar, você vem até aqui. Né? Agora, o que é prontidão? A gente falou sobre sobreaviso. Prontidão, né? A prontidão, o funcionário ele fica nas dependências do empregador, né? Ele não está trabalhando efetivamente, mas ele está lá. A partir do momento que o empregador dizer agora pode, né? Vamos tocar aí a empresa, vamos adiante, beleza. Esse momento, né? Em que o trabalhador ele fica de prontidão é chamado não, já falou que é chamado de prontidão. Ele é remunerado, né, com 2/3 do valor da hora. Então, por isso que é importante que vocês entendam a distinção entre um e outro. Por quê? Porque se vocês, digamos, né, tiveram um monte de matéria, tiveram a disciplina do Righetto lá para trás, se vocês não lembram o que é, pode gerar um equívoco, né? Então, assim, não, o cara ficou na dependência da empresa, ele ficou aguardando e tudo mais. Ele ficou de prontidão. Ele podia não estar operando lá a máquina, mas ele ficou porque ele tinha que aguardar que um fornecedor ia trazer uma determinada mercadoria e ele tinha que ficar lá na empresa aguardando. Ele recebe prontidão 2/3. Se ele ficasse de sobreaviso, 1/3 da hora, tá? Legal, né? Lembravam disso? Professor, um detalhe só para eu discutir. Quanto à questão do sobreaviso especificamente, né? Eu vou lhe dar um exemplo. Na empresa onde eu trabalho, a gente tem plantão de atendimento. E o plantão de atendimento, ele se estende do final do horário comercial até 10 horas ou meia-noite, enfim. O correto seria essa diferença de horário, ou seja, das 18 até as 10 horas, por exemplo, o funcionário que está de sobreaviso ganhar 1/3 da hora dele, isso? Isso. Não existe nada legal ou alguma cláusula que permita um percentual ou um valor estipulado? Não, é 1/3 a lei deu, isso? É que assim, ó, aí tem que ver, por exemplo, se eles estão tentando buscar de alguma outra forma ou se existe alguma convenção coletiva, algum acordo, algo nesse sentido, tá? É a mesma coisa assim, ó, a gente está indo em etapas aqui no conteúdo, né? A gente vai trabalhar a questão da hora extra. Aí você vai me perguntar assim, professor, a hora extra, ela tem um adicional de no mínimo quanto? Eu vou dizer 50%. Aí depois o que acontece? Existe um acordo coletivo ou uma convenção que vai estabelecer a possibilidade de compensação de horas. Se ele compensar as horas, ele ganha algum adicional? Não. Ele trabalha, por exemplo, 10 horas num dia, aí no outro dia ele trabalha 6 horas, beleza, ele não vai ganhar adicional nenhum, ele não ganha aquela hora extra. A não ser que a hora não tenha sido paga, né? Se ele não compense a hora. Então, assim, ó, pelo que estás comentando comigo, por exemplo, o funcionário está ali, não tem nenhum outro tipo de acordo e tudo mais, ele teria direito a receber o sobreaviso. Tá? Aí o que eu verificaria? Eu verificaria, por exemplo, em que setor que tu estás e eu verificaria a questão da convenção coletiva, para ver se a convenção coletiva estabelece alguma coisa diferente. O que acontece na seara trabalhista, tá? Tudo, eu verifico se existe acordo coletivo ou convenção coletiva. Por quê? Porque a hora extra, vocês vão aprender comigo aqui, ó, que a hora extra é no mínimo 50%. Se for em feriado ou no final de semana, ela vai dobrar, ela vai ser de 100%. Só que na convenção coletiva já pode ser estabelecido um percentual maior. Então, assim, na hora, digamos, você como contador, né, eu como advogado, eu vou sempre buscar o que também está trazendo na convenção. Por quê? Porque se eu pegar a lei vai dizer 50%. Aí daqui a pouco eu vou verificar, passou um ano, o cara calculou errado, né? Em alguns casos é calculado errado? Né?
cliente não reclama. Assim, ó, eu sempre tento trazer para vocês, assim, muito do que acontece no que eu já vivenciei, né? Então, logo quando eu terminei a graduação, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria. Nessa empresa de consultoria, eles não pagavam hora extra numa multinacional. O pessoal batia como se tivesse saído e ficava trabalhando na empresa para fechar os relatórios contábeis no final do mês. Aí, a moça que trabalhava comigo na consultoria, ela trabalhava nessa multinacional em São Paulo, né? E depois ela veio trabalhar comigo em consultoria em Joinville. Aí ela indagou um dia, né? Tipo, o cara que era top, tipo assim, aquela questão assim que geralmente às vezes a pessoa, a funcionária tem uma conversa um pouco mais aberta com aquele gerentão e tudo mais, e ela falou, tipo assim, cara, todo mundo trabalha que nem um maluco, né? Para tentar fechar, vocês imaginem, isso estou falando para vocês de 2004, né? Então, 2004 não era tudo super, ultra, mega informatizado, e eles queriam ter os relatórios no começo do mês, e daí tinha que fechar, e o pessoal ficava trabalhando até mais tarde no escritório. E daí ela questionou assim, né? Ah, mas por que é assim, né? Aí ele falou assim, vou ser bem sincero contigo, a gente tem uma análise, né, um estudo, né? Então, assim, ó, em relação à quantidade de ações trabalhistas que eu recebo, que a empresa tem, e pagar as horas extras, a empresa, ela opta, né, optou, decidiu, ou né, nada assim, né, mas ela decidiu o quê? Não paga, todo mundo diz que saiu tal horário, um ou outro vai questionar, porque todo mundo quer trabalhar na multinacional, o cara tem sempre aquele receio, será que eu vou entrar como uma trabalhista, mas agora eu vou trabalhar em outro local e tudo mais, e daí ele decidiu que ele não pagava. Então, assim, ó, vou mostrar para vocês o que é, né, aqui o ok, o certo, né, e daí depois vocês vão ver que em alguns casos, estou dizendo assim, ó, você como contador, você chega para o proprietário da empresa, você diz assim, ó, essa hora aqui é uma hora de sobreaviso, essa hora aqui de não sei o quê, né, verifica tudo bem certinho na convenção, no acordo coletivo, vê se existe alguma coisa, né, acordada, mas se não, se ele decidir não pagar, aí você vai entrar em conflito com ele, o cara vai dizer, não, então leva para uma outra contabilidade, né? É claro que também tem a responsabilidade do contador ali, né? A maioria do pessoal faz tudo por fora. Claro. Eu vou ver se eu mostro para vocês num outro momento, eu nem devia estar gravando isso, né? Mas eu vou ver se eu mostro para vocês num outro encontro. Teve uma empresária que ela fez assim, a empresa dela super legal, né? Ela fez super legal e ela botou vários avisos nos murais da empresa dela, né? Cara, foi uma bucha, né? Porque a gente representava a empresa, né? Então, o que ela colocou? Ela colocou assim, ó, antes de você começar, você limpa a máquina, você faz não sei o quê. As horas extras eu pago de tal forma, não sei o quê. Ela colocou tudo, tipo assim, pago por fora, não sei o quê. Aí o advogado do sindicato, ele entrou com 5 ações trabalhistas. A primeira ele já tinha levado e ganhado, porque ele conseguiu comprovar aquilo, e as outras ele só entrava e juntava as fotografias. Cara, tipo assim, a gente ganhou ela como cliente depois, né? Então, tipo assim, ó, era minimizar os riscos, tentar buscar um acordo que fosse favorável, o advogado do sindicato também fazia um acordo, o cliente acabava recebendo bem menos, né? Mas a ideia era justamente assim, para daí também fechar o acordo. Mas para vocês verem, assim, a gente mostra. É claro, vai chegar num patamar que tudo isso que antigamente se fazia por fora, que o cara tinha um cartão, antigamente só daquela época o cara botava o cartão na máquina, batia, né? Conseguia ter 2 papéis daquele de cartão, hoje em dia o cara não tem mais isso, é com digital, né? Então, assim, muita coisa mudou. E hoje em dia, com o cruzamento das informações, muitas coisas também estão deixando de existir, mas muitas ainda existem, né? Perfeito. Professor, o motivo que eu perguntei, né, só para esclarecer, lá a gente faz da seguinte maneira. Eu peguei essas horas que os profissionais ficam à disposição da empresa, que seria a hora de sobreaviso, e foram calculados pelo volume de ligações e atendimentos, quantos por cento dessa hora disponível o atendente ele está em atendimento ou não. E em cima disso é calculado as horas de sobreaviso. Então, para mim, conhecendo agora a regra, a lei de 1/3, isso está completamente errado. Criasse uma regra nova, digamos. Porque, na verdade, o cara fica... Ele tipo assim, ó, ele não pode... Sei lá, ele não tem autonomia, né? O empregado, ele não tem autonomia. Se vai tocar o telefone em tal horário ou não. E ele também não pode dizer assim, eu vou atender em tal horário. Tipo, diminuir as horas.
né? Eu vou fazer uma faculdade e depois eu atendo, sei lá, no intervalo, alguma coisa assim. Mas beleza, beleza, bacana. Bacana, né? Vamos adiante, vamos adiante. E o resto do pessoal lembrava disso, não? O pessoal colocou alguma coisa na resposta? Show, obrigado. Tem bastante por fora. Não, ninguém colocou nada. Beleza, vamos adiante. Ó, a questão do sobreaviso, beleza? Sim, com esse social as empresas tiveram que se enquadrar, mudou bastante coisa e assim, ó, até dificultou, né? Tipo assim, facilitou para o advogado, porque o que acontece? Eu tenho uma situação que eu estou questionando ali o cliente não foi contratado, não teve registro em carteira, e quando ele quis fazer o registro em carteira, ninguém volta lá no e-social e diz que contratou o cara 6, 7 meses atrás. E nem antes até eu não fazia, isso é uma loucura. E daí ele quis ofertar, talvez fazer depois e tudo mais, e eu estou cobrando, digamos, todo o registro, todo esse tempo atrás e toda a contribuição previdenciária. Beleza. Ó, prontidão, que a gente falou. E aqui eu tenho a questão do tempo em espera. Tempo em espera, eu vi aqui o advogado que se equivocou, tá? Aqui ele traz um exemplo que foi bem um exemplo que o advogado tinha se equivocado. Vou ler para vocês o que diz. Vale destacar que o tempo espera corresponde às horas em que o motorista profissional empregado ou seu ajudante ficar aguardando a carga ou a descarga do veículo nas dependências. Não são computados como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias. As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário hora normal. Então, assim, ó, onde a gente vê muito isso, tá? A pessoa, o motorista de caminhão, ele pega o caminhão, ele dirige daqui até São Paulo, ele chega lá em São Paulo, ele fica aguardando, ou, né, ele fica aguardando descarregar o caminhão dele e carregar. Não é ele efetivamente que carrega ou descarrega. Só que ele fica aguardando esse tempo. Então, assim, ó, não dá para fazer a pessoa dizer assim, né? Ah, isso aqui não conta, isso aqui não conta. Por quê? Porque ele é obrigado a ficar lá, né? Aqui teve já até uma discussão, por exemplo, se ele está realmente carregando e descarregando, que ele teria a hora normal, mas não, ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele fica lá aguardando numa salinha, né? Aí tem o pessoal que carrega e descarrega, coloca lá com empilhadeira, com os pallets e tudo mais, ele recebe essas horas, né, 30%, e funciona bem direitinho, tá? Empresa que trabalha com questão de transporte, ou grandes indústrias, tem um caso da indústria que defendeu, aí tá bem direitinho, né? Ela calculava, o próprio funcionário, ele fazia um registro do momento que ele saía com o caminhão, do horário que chegava, e ele informava o tempo em espera. E daí, no recibo de pagamento, aliás, eu até posso pegar uma para mostrar para vocês, só vou apagar o nome da empresa, né? No outro momento. Aí aparecia bem direitinho as horas dele, tempo de espera, recebendo 30% da hora, tá? E já que eu falei de caminhão e tudo mais, o que acontece? Aí geralmente você tem uma convenção coletiva que vai estabelecer, por exemplo, assim, ó, que vai ter um percentual de até tantas horas extras e como é que é remunerado, muitas vezes, tá? Posso pegar para mostrar para uma outra aula, para um extra, assim. Bem interessante. Beleza. Jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho, né, ela é de 8 horas diárias, né, e 44 horas semanais, né? Tudo que extrapolar essa jornada deverá ser pago com acréscimo de, no mínimo, 50% no valor da hora, né? Ganha o valor da hora com 50% a mais. Se a convenção, o acordo estabeleceu um valor maior, é maior, mas se não, no mínimo 50%. E os reflexos? Esses reflexos vão influenciar, né, no aviso prévio, no 13º salário, que daí a remuneração salarial dele vai ser maior, nas férias, com mais 1/3, né, no valor do FGTS e na multa, né, no caso de demissão lá, involuntária, 40%. E também, né, no repouso semanal remunerado, né, no descanso semanal remunerado, salvo compensação de jornadas no termo da lei. Então, se houver compensação, aí ele vai, tipo, ele trabalhou mais num dia, ele compensa no outro, né? Pode não ser efetivamente no dia seguinte, subsequente. O que acontece? Aqui no material, eu vou mostrar para vocês que ele não precisa fazer as 8 horas
digamos, de segunda a sexta-feira e mais 4 no sábado, mas você pode fazer de outras formas. Aí eu peguei e botei uma tabelinha, né? Então ele pode fazer assim, ó, 7 horas e 20 minutos, de segunda a sábado. Se ele fizer 20 minutos vezes 6, vai dar 120 minutos. 120 minutos, vocês sabem, 2 horas, e 7 horas, né? 7 horas aqui do 7 e 20, 7 horas vezes 6 vai dar 42. 42 mais as 2 horas aqui dos minutos dos 6 dias vai dar 44 horas. Então ele pode trabalhar 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado, uma possibilidade. Ele pode trabalhar 8 horas de segunda a sexta-feira e no sábado trabalhar aquelas 4 horas que daí geralmente ele trabalha até, vocês conhecem que daí o pessoal trabalha até meio-dia, por exemplo, né? Ou, por exemplo, eu tenho a questão do acordo de compensação, eu posso trabalhar 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta. Se eu trabalho 8 horas e 48 minutos, né, de segunda a sexta, eu também fecho as 44 horas semanais, tá? Isso aqui é para ter ideia da jornada de trabalho, como é que vai ser. É feito o cálculo, né? Lembrando, a gente está falando de 8 horas diárias, né? 44 semanais, que daí o divisor vai ser 220, e isso vai exigir que a pessoa tenha um intervalo de 1 hora, né, para refeição. Mais algumas informações, né? Aqui diz assim, ó, se a pessoa trabalhar 40 horas, se a pessoa trabalhar 8 horas de segunda a sexta, o divisor é 200, né? 220 é para o caso que a pessoa trabalhou 44 horas semanais. Se ele trabalhar só 8 horas de segunda a sexta, ou seja, 8 vezes 5, né? 40, aí o divisor utilizado vai ser 200, tá? Súmula 431. Ninguém vai decorar as súmulas, mas o material é bem completo. Isso aqui é dos slides. E a apostila que eu postei, né? Não sou maluco nem nada, mas é a apostila para material de concurso. O dia que você estiver, tá lá o material bem organizadinho. Desse encontro de hoje tem 47 laudas, tá? Beleza, ninguém tem que decorar isso, a gente vai só entender aqui. O bancário que não exerce cargo de confiança, porque quem exerce cargo de confiança no banco trabalha 8 horas, tá? Quem não trabalha 8 horas, ele faz 6 horas, tá? Isso tá lá na CLT. Quem trabalha em call center, ele trabalha 6 horas por dia, de segunda a sábado. 6, né, vezes 6, 36. Faz 36 horas semanais. Então, o divisor vai ser diferente para calcular a hora extra. O aprendiz, né, ele exerce uma jornada diária de 6 horas, sendo vedada a realização e compensação de horas extras, salvo, né, exceto se o aprendiz tiver completado o ensino fundamental, se ele já tiver com o ensino fundamental completo, e concordar, caso em que poderá ter a jornada elevada para até 8 horas, desde que nela sejam apuradas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Ele tem que ter um momento para estudo, né? Ele é um aprendiz. Professor, oi. Só uma dúvida. Esse ali do aprendiz cabe também para estagiário, porque para estagiário normal é 6 horas, né? Só que existem órgãos que proporcionam 4. Mais adiante eu vou mostrar para vocês, eu trouxe uma tabelinha específica do estagiário. Aí vai ficar bem legal, Osmar. Ah, tá, beleza. Show. Beleza. Turnos ininterruptos e de revezamento. O que é o turno ininterrupto e de revezamento? Ocorre quando o empregado, habitualmente, sofre variação no seu turno. É assim, ó, o cara trabalha um dia de manhã, outro dia ele trabalha de noite, aí depois o empregador chama ele para trabalhar de manhã de novo. Então, assim, ó, nesse caso, a legislação estabelece o seguinte, ó, a jornada de trabalho do empregado deverá ser de 6 horas contínuas por dia, caso não haja previsão em norma coletiva. As horas que excederem a sexta deverão ser remuneradas como extraordinária. Entretanto, se houver previsão no acordo ou convenção, o empregado poderá trabalhar às 8 horas e, nesse caso, a sétima e a oitava trabalhadas não serão remuneradas como extra. Então, assim, se tiver uma convenção coletiva, beleza. Se não tiver, o cara trabalhar uma vez de dia, uma vez de noite e tudo mais, ele vai receber a sétima e oitava como hora extra, tá? Aí aqui, ó, é justamente o artigo da Constituição Federal e o inciso que vai dizer isso, e ele diz, ó, exceto se tiver negociação coletiva,
E aqui tem a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que vai dizer, ó, aqui, ó, Convenção da Orientação, né, que foi uma orientação jurisprudencial, virou uma súmula. Diz assim, ó, estabelecida jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos interruptos não terão direito. Então, assim, ó, se tiver uma norma coletiva, pode fazer? Pode. Vai ser hora extra? Não. Se não tiver acordo nem convenção, aí vai ser considerado hora extra. Sobre acordo coletivo e convenção coletiva, eu não vou falar com vocês. Vocês já tiveram isso com o Righeto, e vocês sabem o que vem a ser a distinção entre uma e outra. Né? Ou vocês sabem que tanto no acordo quanto na convenção tem a participação do sindicato. Né? Jornada de trabalho, aqui, né? Aqui ele tem a questão da orientação jurisprudencial, que ele vai dizer a questão o trabalhador que exerce atividades em sistema de alternância de turnos, né, que compreende no todo ou parte o horário diurno ou noturno, sendo irrelevante que atividade. Aqui ele vai dizer que era irrelevante a questão da atividade, né? Segue a norma da convenção do acordo coletivo. Se tiver, não há, e dizendo que não é computado a 7ª ou 8ª como hora extra, não será. Beleza, aqui a gente tem a questão do regime de tempo parcial. O que é isso, né? Nesta modalidade, o empregado exerce uma jornada inferior ao padrão das 8 horas. O trabalho em regime de tempo parcial sofreu inúmeras alterações com a reforma trabalhista. Trata-se daquelas cuja duração não exceda 30 horas. Então, assim, ó, não pode, tempo parcial, tá? A pessoa, ele vai fazer uma mesma função que alguém faz lá no tempo integral. Ele faz parcial. Essa hora dele, né, é calculada lá com o mesmo parâmetro lá das 8, só que ele não pode fazer horas suplementares, ele não pode ultrapassar as 30 horas. Ou, se ele tiver uma jornada que não exceda 26, aí ele tem a possibilidade de fazer até 6 horas suplementares. Então, se o contrato dele for menos de 26 horas semanais, ele até pode fazer 6 horas suplementares. Aqui ele vai ter o artigo 58A, que vai explicar sobre isso. Ó. Ele vai falar, para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante a opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrer de negociação coletiva. E daí ele vai dizer, né, as horas suplementares serão pagas com acréscimo no mínimo 50% sobre o salário normal. Beleza. Aqui eu tenho o regime de tempo parcial, com o artigo 58A da CLT e do empregado doméstico. O empregado doméstico, quando ele é parcial, ele só pode fazer até 25 horas semanais. Tá? Se ele trabalha com menos de 26 horas, ele pode fazer 6 horas de horas extras, né? Se ele trabalha ultrapassa 26 horas, ele não pode fazer as horas extras. E aqui ele pode fazer 1 hora diária com o máximo de 6 horas, tá? Férias. Quando teve a reforma trabalhista, ela alterou o artigo que mencionava a questão das férias. Então, quem trabalha em tempo parcial tem direito a férias igual a um trabalhador que trabalha em tempo integral, de 30 dias. E ele também pode, o que a gente fala popularmente de vender, né? Ele pode vender as férias. Ele pode converter lá o percentual, possível conversão de 1/3 em abono pecuniário. O empregado doméstico não pode, né? E a fragmentação das parcelas de férias em 3 períodos é possível, né? Com a reforma trabalhista você pode dividir as férias. Férias vai ser até um assunto do nosso próximo encontro, até para cálculo e tudo mais. Jornada de trabalho. A questão do intermitente, né? Intermitente é sinônimo de descontínuo, e, à luz da lei, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos. Né? Isso aqui foi a polêmica, né? Como é que ia ficar o trabalhador, que daí um dia, né, ele é chamado, outro dia ele não é chamado, a ideia do intermitente, que o pessoal, os empregados, né, e sindicatos, tudo mais com o cabelo em pé. Né? Então, ele diz assim, ó,
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independendo do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, aqui ele explica como é que funciona, né? O contrato é celebrado por escrito, né? Especificando, né, qual que é o valor que a pessoa vai receber por hora, que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados, né, que exerçam a mesma função, também com contrato intermitente ou não, né, ou seja, aquele que trabalha de forma contínua. Como é que funciona? O empregador convoca o empregador com até 3 dias de antecedência, contínuos, não é dias úteis, dias de forma corrida, né, de antecedência, por qualquer meio eficaz. Recebida a comunicação pelo empregado, né, o empregado tem até o prazo de 1 dia útil para responder. Aí ele diz se ele aceita ou não. Se ele não responde, é como se ele não quisesse, não aceitasse, tipo, não está disponível, né, não aceitou. Se ele aceita, o empregado pode ou não comparecer, mas o pode ou não comparecer, vamos ver o que significa, né? Se ele aceita comparecer, no final de cada período de prestação de seu serviço, o empregado recebe de forma imediata a remuneração. Férias proporcionais, 1/3, né? E 13º, o descanso e adicionais. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos ao valor de cada uma das parcelas. É tipo uma forma... Não devia falar isso gravando, né? Mas, na minha concepção, o cara é um freelancer, mas ele é um freelancer que ele tem um contrato, né? Que a empresa pode chamar ele ou não, né? A gente vai ver que o cara não tem um contrato de exclusividade. Porque, imagina assim, ó, que nem a gente escuta muito a questão de algumas profissões, né? Imagina se eu contratasse o cara popularmente para fazer o que o pessoal fala que é colocar o cara na geladeira, né? Eu contrato ele, mas eu não dou serviço para o cara. Então, assim, ó, beleza, ele pode firmar o contrato, a empresa tem que avisar com antecedência no contrato intermitente, ele vai responder. Se ele trabalhar, ele vai receber. Se ele não trabalhar, não recebe. Agora, se ele disser que ele vai lá trabalhar e ele não for, é o que aparece agora no fluxograma. Aceitando e não comparecendo, a parte que descumprir sem justo motivo, pagará a outra, num prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Então, a ideia, o que é? A ideia é que aquele que, digamos, né, se ele se compromete, o empregador está aguardando. Ou, se o empregador chama e ele deixa de fazer uma outra atividade para ir lá na empresa, né, ele quer receber. Então, assim, se algum deles descumprir, né, vai pagar a multa relativa a 50% do que seria a remuneração. Tá? E aqui, o negociado, né, a questão de muita coisa que teve com a reforma trabalhista, o negociado prevalece sobre o legislado. Né? Então, se tiver algum acordo diferente aqui, vai prevalecer o acordado. Tá? Então, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Não está trabalhando, não tá de sobreaviso, não está nada. Não está à disposição, tá? Ele não vai receber. A cada 12 meses, o empregador adquire o direito a usufruir, né, nos 12 meses subsequentes ao mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço. Então, o período de férias ele vai receber. Né, vai ser apurado conforme também o que ele teve ao longo do ano, né? A receita dele. Professor. Oi. Uma pergunta. Esse ano, ele é um ano efetivo em horas ou ele é um ano de período? De período. Exemplo, fechou. Perfeito. Período. Tá? Que daí ele vai ter o contrato, ele vai ter o período, né? O empregador efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária, depósito de fundo de garantia na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. Aí, aqui, o que eu fiz, tá? Eu coloquei de outras profissões, só que eu acho que não é tanto do nosso dia a dia. Mas como eu segui o nosso material da apostila, eu coloquei, então eu vou só mencionar rapidamente, mas depois vocês vão ver que tem um quadro mostrando, né, um quadro explicativo aqui com os horários. Então, ele disse que o jornalista, né,
a atividade dele, a jornada dele é de 5 horas, não podendo ser elevada, né, podendo ser elevada a 7, tá? Operadores cinematográficos, né? A jornada não excederá as 6, né? E aqui, ó, 5 horas consecutivas em trabalho em cabina durante o funcionamento cinematográfico e um período suplementar de até 2 horas para limpeza. Tripulantes e embarcações. Daí ele tem, digamos, um horário dele que é diferente, que é 8 horas, de modo contínuo. Perdão, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Porque daí também embarcado é diferente, né? Então diz assim, ó, a exigência do serviço contínuo e intermitente ficará a critério do comandante. E que, nesse caso, nunca, né, por período menor que 1 hora. Então, assim, embarcação, ele pode exigir do tripulante, né, um horário bem mais flexibilizado, né? Então ele vai trabalhar em um determinado momento, depois ele retorna. Então, entre 0 e 24, né, vai ter lá as 8 horas, só que aí você tem ali um critério diferenciado. Nunca peguei situação assim, não atuo na área. Trabalhador de minas de subsolo, não excederá as 6 horas diárias e 36 semanais. Estagiários, né? Então, assim, ó, aqui estagiários ele traz algumas considerações, né? Talvez foi o que o Osmar perguntou para mim. Educação especial e anos finais do ensino fundamental, 4 horas. Nível médio, profissional, técnico regular, né? 6 horas, né, por dia e 30 horas por semana. Curso que alterna teoria e prática no período sem aula presencial, até 40 horas por semana, e em épocas de provas é reduzido pelo menos a metade. Isso está lá na Lei 11.788, artigo 10. Aí eu acho que eu trouxe as tabelinhas aqui, tá? Isso aqui é do meu material ali para concurso que eu falei para vocês. Aí ele traz do bancário, do aprendiz, tripulantes, e daí aqui ele traz dos estagiários, ó. Ele traz o artigo, ele traz aqui os incisos, ó. Época de provas reduzida pela metade, curso que alterna teoria com prática, no período sem aula pode ser até 40, e se não, né, 6 horas ou 4 horas, tá? Ali está a legislação que vai tratar sobre isso. Já tive casos onde a pessoa contratou o estagiário, só que você tem que fazer toda uma... O estagiário, por exemplo, por exemplo, estagiário que vocês, se algum de vocês é estagiário, né, na empresa não trabalha, existe um acordo com a faculdade, né, tem uma série de procedimentos. Se esses procedimentos não forem seguidos, né, você consegue descaracterizar o vínculo do... Tipo assim, você consegue caracterizar o vínculo empregatício, tá? A gente já teve situações onde um profissional liberal contratou um estagiário, né? Quase que, bem, posso dizer, né? Um engenheiro contratou um estagiário para engenharia e ele estabeleceu um horário igualzinho de um funcionário de trabalho. Então, o que ele contratou? Ele contratou um funcionário, mas ele não queria pagar os encargos trabalhistas, né? Nesse caso, a gente defendeu o engenheiro, que o engenheiro já era cliente nosso já há mais tempo, né? A gente fez um acordo também. Mas foi uma situação onde é devido, sim, o cara reconhece, e todas as verbas trabalhistas, né, as verbas previdenciárias são devidas para o funcionário. Tá? Jornada extraordinária. Então, a jornada extraordinária ela será no mínimo 50% superior à hora normal, né? E aqui ele menciona que tanto na CLT quanto na Constituição Federal. Possibilidade de compensação, né? Lembrando aqui que eu tenho a possibilidade de compensação. Se eu tiver compensação, essas horas não vão receber 50% a mais, tá? A gente vai fazer cálculos ali com o cálculo da hora extra, tá? Aí aqui explica, ó, o artigo 59, né? Aqui mais detalhado, ó. Aqui no parágrafo 1º ele vai dizer que tem no mínimo 50% superior à hora normal. Aí depois, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por acordo ou convenção coletiva o excesso de horas de um dia for compensado por correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano. Aqui eu vou trazer uma tabelinha para vocês, tá? Então, assim, ó, acordo e convenção coletiva, ele vai ter que compensar no período de até 1 ano. Das jornadas semanais de trabalho, previsto nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas.
Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da hora de jornada, ele vai receber como hora extra. Vai mostrar, tem um exemplo que vai mostrar como é que é feita ali a conta. E daí depois, o banco de horas pode ser feito por acordo individual. Ou seja, se for por acordo ou convenção coletiva, eu posso até 1 ano. Se for acordo por escrito individual, né, desde que a compensação ocorra no máximo em 6 meses. Então, vocês veem, isso aqui, ó, é a reforma trabalhista, né? A lei que trouxe, que é trazida como reforma trabalhista. Então, ela possibilitou aqui, eu, num acordo, vocês sabem, vocês fazem, quem trabalha com contabilidade, vocês como funcionários, se trabalham como funcionários para alguma empresa, escritório, na hora que você assina o contrato de trabalho, já está lá no próprio contrato de trabalho falando sobre a compensação de horas, né? Difícil um contrato hoje em dia, eu praticamente geralmente vejo, né? Os contratos sempre mencionam a possibilidade de compensação de horas e tudo mais, né? Beleza, ó. Então ele tem até 6 meses. Depois o parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de horas estabelecido por acordo individual tácito, de boca, ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então, no mesmo mês, beleza, compensou, não tem nada escrito, professor. É tácito, acordo entre eles. Então, aqui, ó, eu trouxe bem bonitinho para vocês a questão da compensação da jornada. Ó. Tem acordo de compensação para compensação semanal ou mensal. Pode ser individual, empregado e empregador, e isso pode ser tácito por escrito. A ideia do banco de horas, para compensação em mais de um mês. Se for semestral, acordo individual, só que ele tem que ser por escrito. E aqui, ó, semestral daí. Anual, aí ele vai ter que ser um acordo coletivo ou convenção coletiva, ou seja, daí eu dependo do sindicato, né? Tudo isso que a gente está falando, o que acontece? Hoje em dia, na empresa, todo mundo bate o ponto, é ponto eletrônico, o sistema já vai dizendo se foi dando hora extra ou não, e a pessoa que trabalha no RH, ele vê que ele tem um acúmulo de hora extra, ele vai tentar compensar, então ele vai liberar o funcionário outro dia. Por quê? Porque se ele não compensar essas horas, ele vai ter que pagar isso como hora extra. Então, o que o empregador faz de forma geral é liberar o funcionário determinados dias ou determinados momentos, para que daí ele consiga compensar. É claro, se o empregador estiver bombando de serviço, vale muito mais a pena ele pagar hora extra para aquele profissional que já é habilitado e paga hora extra, beleza, né? Mas se não, a tendência é compensação das horas, né? Ele tem o que é chamado de banco de horas, né? Ele vai acumulando lá o banco de horas. Aí, exemplos. Maria, que possui banco de horas semestral fixado por meio de acordo individual, foi desligada. E ela foi desligada, ela tinha 54 horas no banco. Nesse caso, essas horas deverão ser pagas como horas extras, né? Por ocasião da rescisão, considerando o valor da hora, remuneração à época da rescisão. Então, assim, no mínimo com 50% a mais, tá? Então, assim, se a hora normal era 20, né, 50% a mais é 20 vezes, né, 1,5 vai dar 30. Ela vai receber 57 horas vezes o valor de 30. Né? Aí tem mais algumas coisinhas que a gente vai ver como calcula aqui, tá? O basicão aqui é isso aqui. Né? Tem a questão do reflexo. Daniela, empregada, não acordou compensação com sua empregadora, empresa ABC, e trabalhou durante a semana 10 horas de segunda a quinta-feira e mais 4 horas na sexta. Moral da história, ela trabalhou as 44 horas normais, tá? Isso aqui é um exemplo bem interessante, é que depois cai em questões de prova, de concurso. Então, assim, ó, ela não tem acordo de compensação, ela acabou trabalhando mais nos dias, mas trabalhou menos na sexta, né? Nesse caso, Daniela realizou 2 horas extras de segunda a quinta, mas ela não terá direito de receber as horas extras, porque no total ela não extrapolou o limite das 44, pela qual é remunerada, isto porque o salário da Daniela já inclui essas 44, ela já ganha pelas 44 horas, então ela não extrapolou. Ela atendeu. Então, vai dizer, implica o pagamento apenas respectivo adicional. Neste caso, isso está lá no artigo 59b da CLT, Daniela não deverá receber tais horas como extra, mas apenas, né, o adicional a cada uma delas. Beleza. Regime de escala 12 por 36. Aqui,
a gente tem, né, a figura que eu vejo mais comum é a questão, na minha concepção, é a questão do policial militar. O policial militar trabalha 12, né, aí depois ele folga, então ele trabalha 12 horas direto, depois ele folga lá às 36, né. Quem trabalha assim também, nesse sistema, é médico, né, médico também trabalha a escala 12 por 36, então ele faz um plantão de 12 horas, né. Dependendo, o médico emenda um plantão, no outro plantão, outra empresa, o cara trabalha 24 horas, né. Então, assim, ó, o que acontece, o que é importante comentar com vocês, é que nessa escala de 12 por 36, ele não vai ter a hora noturna, a gente nem falou sobre a hora noturna, mas ele não vai ter a questão de hora noturna, ele não vai ter hora extras, nada. Então, ele vai dizer, ó, em exceção ao disposto do artigo 59 desta consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, estabelecer o horário de trabalho de 12 por 36. Aqui ele vai explicar como é que a pessoa pode fazer. Ele pode estabelecer, tá? O horário de 12 por 36. Diz assim, ó, a remuneração pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho quando houver, de que tratam os artigos 70, né, e o parágrafo 5º do artigo 73 da CLT. O empregador que trabalha 12 por 36, se trabalhar nos domingos e feriados, não tem direito de receber em dobro. Assim mesmo que cumpra integralmente a jornada noturna e ultrapasse, esse só receberá o adicional noturno pelas horas trabalhadas 12 a 25. Pois não terá direito à irradiação da hora noturna para a diurna. Após a reforma trabalhista, tal modalidade pode ser adotada mediante simples acordo individual. A ideia, o que é, tá? É que assim, ó, quem trabalha na escala 12 por 36, ele já ganha mais, né? A ideia é o seguinte, para o cara ter físico e mecanismo, para o cara aguentar a puxada de 12, é por isso que ele folga as 36, que é puxado pra caramba, e ele recebe mais, né? Alguém poderia me dizer, ou sabe me dizer, quanto é que ganha um médico que faz um plantão de 12 horas? 20 minutos. Ô, professor. Oi. Eu queria tirar uma dúvida referente ao exemplo anterior, que eu não entendi os 50% ali que ganharia. Não entendi isso. Beleza, depois eu volto ali. Quem é? O Thiago, né? Ronaldo. Beleza, Thiago. Depois já volto ali. Ronaldo, Corinthians. Oi? Ronaldo. Assim, perdão, Ronaldo. Desculpa, pensei que era, porque eu vi aqui no nomezinho, pensei que era. Ronaldo, desculpa, já te respondo ali, tá? Em relação à escala 12 por 36, o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, caso de uma pessoa médica, né? Uma médica... Não, Eduardo, pelo menos, né? O que eu tenho de conhecimento é assim, ó, médica lá em Santos, né? Ela faz uma jornada de 12 horas, ela ganha em torno de R$ 1.400, faz o plantão, né? R$ 1.400. Dependendo se é um feriado, alguma coisa assim, o que acontece? Às vezes eles acabam não tendo pessoas interessadas, às vezes não consegue, assim, não consegue, o cara vai, né? Tem horário, tem plantão e tudo mais, eles acabam pegando fixo ali com os plantões, né? Mas quando tem esses feriadões e tudo mais, o hospital às vezes acaba pagando até mais. Estou falando de uma médica lá de Santos, que ela comentou, né? Então ele chega a pagar R$ 1.600 por plantão, né? E daí ela relatou, por exemplo, quem quer trabalhar, às vezes tem médico que quer trabalhar em outros horários, em outras localidades, mas a remuneração é interessante. Então, tipo assim, ó, ela trabalhou aquelas 12 horas seguidas, ela vai ganhar R$ 1.400, né? Se fez 2 plantões no mês, né, trabalhou 2 vezes 12 horas, 24 horas, ela ganhou 1.400 vezes 2. Então, o que acontece? Com isso, a ideia é o seguinte, tá? Você vai receber tal valor. Nesse valor vai estar abrangido tudo. Você não vai ter mais nada para questionar ali, tá? Essa é a ideia do 12 por 36. Tipo assim, ó, na hora que eu for estabelecer o acordo, eu já coloco. É a mesma coisa, a gente vai calcular mais adiante a questão do descanso
semanal remunerado. Quando eu digo assim, ó, você quer trabalhar para mim para ganhar R$ 2.500 por mês ou R$ 3.000 por mês, esse é o valor que você vai receber. Então, você vai trabalhar, por exemplo, 8 horas, né, 44 horas semanais e você vai receber R$ 2.500. Ou você vai trabalhar 44 horas semanais e você vai ganhar R$ 3.000. Nesse valor, já está abrangido o descanso semanal remunerado, ou seja, o total que você vai receber é R$ 2.500 ou R$ 3.000. Beleza? Beleza. Na hora que eu for fazer o cálculo da hora extra, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, por exemplo, os 3.000, vou utilizar o divisor 220, vou botar os 50% a mais, para descobrir quanto é que é o valor da hora extra, e além disso, eu vou calcular, digamos, o reflexo disso vou calcular o reflexo disso no descanso semanal remunerado. Eu acho que vou fazer, então, o seguinte. Agora são 8h20, vou dar a resposta para o Ronaldo, mas daí a gente vai fazer a nossa pausa. E eu quero mostrar, não quero ultrapassar, mas eu quero ainda hoje com vocês mostrar o cálculo de como é que fica ali quando o funcionário faz a hora extra e fazer o cálculo do reflexo. Tá? Beleza? Beleza até aqui? Tá, ó, beleza, ô professor. Oi. Eu só queria ver contigo depois ali, eu vou te chamar no Whats para conversar contigo ali de um trabalho ali. Tá bom, tá bom. Então vamos fazer assim, ó. Vamos para o nosso intervalo. Voltamos 8h35. Aí eu também já volto ali os slides e já vejo a resposta também para o Ronaldo que eu fiquei devendo. Tá? 8h35 a gente volta e vê tudo ali. Tá bom? Até lá, pessoal. E daí eu aguardo nesse intervalo a mensagem no WhatsApp ali, que eu estou também aguardando também. Tá bom? Que eu não sei quem disse que vai conversar comigo. Até daqui a pouco, pessoal. E já posso também, qualquer coisa, já respondo o Ronaldo também pelo WhatsApp também, pode ser também.